Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, terça-feira à noite, dia 12/6, dia dos namorados, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E terminou com o Confiança empatando com o Náutico por 2-2. O Náutico vencia até o finalzinho, estava assumindo a liderança, e aí o Confiança marcou já aos 48 do segundo tempo, tirou o Náutico da liderança para a terceira colocação. Ele era segundo. Mas a briga do São Bernardo, agora do Amazonas, São Bernardo 16, Amazonas 15 e Náutico 14, tá sensacional. E com um detalhe, hein? Ipiranga 13 e o Belo, Botafogo da Paraíba também tem 13, estão ali na cola. E aí, fechando o G8, você tem com 12 o São José, o Operário e o CSA. Vou falar dessa briga. Vou falar da briga também lá embaixo. O Paysandu entrou na zona do rebaixamento. Paysandu e Remo na zona do rebaixamento. Futebol paraense, que o Águia do Marabá é o campeão, que está na Série D, tem sua dupla fortíssima, com torcida enorme, torcida que comparece. Quantas e quantas vezes eu fui fazer jogos lá do Remo e do Paysandu, ou até o clássico, né, o Repá, e olha os dois na zona do rebaixamento. O Volta Redonda que saiu nessa rodada. Bom, vou falar de tudo isso, vou falar que o Sassá no Amazonas assumiu a liderança isolada com 9 gols. Mas logo ali na cola tá o Eric Farias, que faz gol demais, também tem 8. E aí você tem o Bruno Santos do São Bernardo com 5 e com 4 o Silas do São José e o Souza, que marca gol de falta bonito a todo momento pelo Náutico ali. Então eu vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, principalmente pedir o seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, sua pergunta, né? E você tá ativando o sininho? Já gravei o vídeo da Série A, da Série B, que vão ficar parada por 10 dias aí por causa da data FIFA, né? A seleção vai fazer 2 amistosos, mas a Série C já tem jogo final de semana e a Série D já tem na quarta-feira, né? Amanhã já tem jogo, quarta e quinta-feira tem jogo pela Série D. Enfim, clique lá e aí você vai ser avisado e você vai lá também, né? Procurar o que você quiser, os campeonatos que você quiser. Bom, vamos começar então com o líder São Bernardo, que também jogou ontem, hein? Também jogou ontem. Eu falei terça-feira, hoje é terça-feira, estou gravando o vídeo hoje, terça-feira, dia 3/6. Ontem, segunda-feira, 12/6, dia dos namorados, nós tivemos 3 jogos. 3 jogos encerrando essa oitava rodada da Série C. Figueirense 1, Pouso Alegre 2, de virada. Pouso Alegre ganhou do Figueira lá em Floripa. Paysandu 1, São Bernardo 1 e Confiança 2, Náutico 2. Vamos falar do São Bernardo líder, porque ele foi jogar com o Paysandu. O Paysandu estava ali embaixo na tabela de classificação, não queria entrar na zona do rebaixamento. O jogo foi com portões fechados, né? Uma punição até inusitada. O ano passado, jogando em Floripa, toda a confusão que teve e tal, e tomou 2 jogos de punição o STJD. Jogar com portões fechados. Jogou contra o São Bernardo e vai jogar contra o Floresta, seu próximo jogo em casa, sem torcida. E isso pesa, né? Mesmo assim, cobrança de escanteio, o Paulão de cabeça fez 1-0 aos 19 minutos do primeiro tempo, e o Paysandu do Marquinhos Santos terminou em vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, a pressão do São Bernardo foi enorme. O Paysandu recuou um pouquinho também. E aí o artilheiro Bruno Santos marcou seu 5º gol da competição. Vem marcando um gol atrás do outro também. Já tem 5 e empatou. São Bernardo correu atrás da vitória, não conseguiu, mas os resultados ajudaram, né? Ele segue na liderança isolado. Oitava rodada e a oitava rodada na liderança, o São Bernardo com 16 pontos. Agora ameaçado, hein? Agora ameaçado. Pois bem, mas segue líder e o Paysandu caiu 2 posições. Ele era o 16º, estava fora da zona de rebaixamento, agora o 18º com 9. É verdade que o Altos e o Manaus e o Volta Redonda, que tem 9, estão fora pelos critérios. América de Natal e Paysandu, que tem 9, estão dentro pelos critérios. A briga promete, mas é sempre ruim, né? O torcedor fica chateado de você vai parar lá na... Paysandu foi finalista da Copa Verde, perdeu para o Goiás na final, né? E foi parar lá na zona do rebaixamento. Pois bem, o novo vice-líder é o Amazonas, que jogou no domingo. Fez o clássico com o Manaus. E não deu chance para o Manaus. Não deu chance para o rival. Meteu 2-0, Sassá no primeiro tempo, Sassá no segundo tempo. Sassá tá jogando demais. Tá jogando demais no Amazonas, se encontrou.
se encontrou no Amazonas, voltou a jogar aquela bola que a gente falava lá atrás, que ficou esquecida, ficou perambulando por vários clubes, não jogando nada, e conscientizou. Amazonas deu um grupo legal, tá com a cabeça boa, 2-0 no clássico. O Amazonas fez 2-0. Amazonas subiu 3 posições, de quinto virou vice-líder com 15 pontos, vice-líder isolado, um pontinho do líder, fazendo campanha maravilhosa, maravilhosa, e deixou o Manaus lá na beira da amargura, hein? É o 15º colocado com 9 pontos, os mesmos 9 de América e Paysandu que estão na zona do rebaixamento. Tem que se cuidar, caiu 4 posições o Manaus, hein? O Manaus. E quem estava assumindo a liderança ontem, no último jogo da rodada, era o Náutico, né? O Náutico com o Souza. Mais uma vez, eu tenho dito aqui, o Souza cobrando falta, hein? Além da competência, o trabalho, o treino, né? E o talento que ele tem de bater na bola parada. Souza fez 1-0 com 5 minutos. O Souza de novo fez mais um gol, foi a 4 no campeonato. O Náutico fez 2-0. E aí o Náutico teve o zagueiro Danilo Cardoso expulso. Aí, amigo, o Negueba já tinha descontado logo no comecinho os 3 minutos do segundo tempo. E aí, com 1 a menos, o Náutico, claro, recuou para defender o resultado. A liderança, estava assumindo a liderança, né? Porque ele estava chegando, o Náutico, a 16 pontos. Os 16 do São Bernardo, mas nos critérios ele seria líder pela primeira vez. Mas aí o Salazar, que tinha entrado no segundo tempo, grandalhão, meteu bola na área, ele foi lá de cabeça, pá, 2-2. Pontinho que não coloca o Confiança dentro do G8 novamente, ainda não coloca, mas tira o Náutico da liderança. Mas o Náutico é o terceiro colocado, caiu uma posição, ele era segundo, o Amazonas passou, mas ele está a 2 do líder e a 1 do Amazonas. A briga ali está muito boa, né? Muito boa. E o Confiança somou um pontinho, 11, continua na 10ª colocação, mas está a 1 pontinho de São José, Operário e CSA, que estão na zona do G8, né? A nota triste, eu não gosto nem de falar, geralmente eu não falo, mas fiquei tão decepcionado ontem. Pô, Confiança com a briga da torcida, a polícia tinha que prender todo mundo, sabe? Faz uma fileira de policial, não sei se tinha assim de um lado e do outro, deixa os brigões ali se batendo. A hora que vocês acabarem aí, eu vou pôr todo mundo no camburão, tranquilo. É lamentável, mas eu não gosto nem de falar dessa gente, que essa gente não é torcedor, isso aí é bandido que vai lá pro estádio arranjar confusão. O Ipiranga, que vem fazendo boa campanha, subiu 4 posições, era o 8º, está sempre ali no G8, mas estava caindo, e venceu o Clássico Gaúcho. O Clássico dos Clubes Gaúchos, jogando em Erechim, em sua casa, ganhou do São José do Zequinha por 1-0. Gol de quem? Gol de quem? Dele, Eric Farias. 7 gols ele tinha, ele foi a 8, e aí o Sassá, que fez 2, foi a 9, e a briga continua, hein? Sassá com 9, artilheiro. Eric Farias com 8, vice. Já foi ao inverso. Eles estão numa briga sensacional. Essa briga é maravilhosa. O Ipiranga subiu 4 posições. Era o 8º, foi para a 4ª colocação com 13 pontos. E o Zequinha, apesar da derrota, caiu 2 posições, mas está em 6º. Segue no G8. Então os dois gaúchos legais nessa bezinha. Quem caiu 2 posições, mas permanece no G8 é o Belo. O Belo foi jogar com o Volta Redonda desesperado. O Volta Redonda estava na zona do rebaixamento, jogando em casa. E o Volta Redonda suou, mas ganhou do Belo. Gol do Marquinhos aos 20 do segundo tempo. O Volta Redonda ganhou do Belo. E olha, o Botafogo perdeu 2 posições, mas segue em quinto com 13 pontos a 3 do líder. Tá bem colocado. Claro, quem quer perder de um time de zona de rebaixamento? Ninguém. Mas essa vitória foi tão boa que subiu 3 posições Volta Redonda. Agora é o 14º, saiu da zona do rebaixamento, empurrando o Paysandu. Saiu e deu aquela respirada aliviada. Então o quinto passou a ser o Belo, com 13. O São José, que perdeu do Ipiranga, segue na 6ª com 12. E o novo integrante, que já foi velho, já entrou lá, já saiu, agora entrou de novo, é o Operário. O Operário lá de Ponta Grossa, o Operário lá do Paraná, ganhou do CSA. CSA dentro do G8. Jogo difícil também e tal. Mais um gol do Rafael Foster contra o Operário nesse duelo duro. Nesse duelo agora de 2 times de G8, porque o Operário estava fora e o CSA estava dentro. O CSA perdeu, caiu 2 posições, mas é o 8º, com 12. Os mesmos 12 tem o Operário, que agora tem São José
sexto com 12, Operário sétimo com 12, CSA oitavo com 12. Então esse é o G8. São Bernardo 16, Amazonas 15, Náutico 14, Ipiranga 13, Belo 13, São José 12, Operário 12 e CSA 12. Esses times estariam classificados. Por quê? Porque são 20 times, 19 jogos. É só turno, não tem retorno, não é que nem a A e B. Aí, terminando esses 19 jogos, os 8 primeiros colocados vão ser divididos em 2 grupos de 4 na segunda fase e os 4 últimos vão parar na D. Vocês sabem, eu sempre falo aqui para vocês. E quem saiu para a entrada do Operário no G8 foi o Brusque. O Brusque era o sétimo, caiu para a 9ª colocação nessa rodada, quando ele tropeçou. Ele foi jogar com o América de Natal desesperado na zona do rebaixamento lá em Natal e perdeu por 2-1. Detalhe, o América fez uma contratação fantástica, o Rafinha do Vitória. Fazia gol, eu não entendo nem porque o Rafinha não estava sendo titular no Vitória, que vem brigando pela liderança. Perdeu a liderança nessa rodada, se vocês forem ver lá o vídeo da Série B, vocês vão ver que o Novo Horizontino assumiu, que ele perdeu em casa, mas o Vitória vem muito bem. E o Rafinha estava no banco. O América contratou o Rafinha, que foi lá e meteu os 2 gols. Já estreou de bola cheia. Fez os 2 gols, o Madison descontou para o Brusque. E o América, apesar dessa vitória, como estava uma situação complicada, ele não saiu. Ele está em 17º, subiu 2 posições, mas tem os mesmos 9 do Altos, do Manaus e do Volta Redonda que estão fora, né? Então o América está ali mostrando para sua torcida, ó, reforcei o elenco, tô com o time melhor, chegou o Rafinha aí e tal, meteu 2-1, tirou o Brusque do G8. O Brusque agora é o 9º com 11 pontos. Um pontinho do G8, mas saiu. De qualquer forma, saiu, né? Saiu ele, ele tem 11 pontos. O 9º, Confiança, que empatou com o Náutico, tem 11 pontos, é o 10º. O Pouso Alegre, que foi jogar com o Figueira lá em Floripa e meteu 2-1 de virada. O Figueira tinha tudo para entrar no G8 novamente, né? Fez 1-0 com o Gustavo França logo no primeiro tempo. Mas aí o Djalma empatou no primeiro tempo e no segundo tempo o lateral esquerdo Vinícius Nutti foi expulso com 1 a menos, tentou defender o empate e o Ingro fez um golaço e o Pouso Alegre subiu. O Pouso Alegre já esteve no G8. Tem 11 agora com os mesmos 11 de Confiança e de Brusque e um do G8. Vitória fantástica. E o Figueira, que estava indo para 13 pontos vencendo para o G8, caiu 3 posições, era o 9º, veio para 12º, com 10 pontos, está 2 do G8. Mas fica aquela dor na torcida, né? Fica aquela dor na torcida. O Floresta também tem os mesmos 10 do Figueira, fazendo um jogo complicado, ruim, 0-0, mas ele tinha vencido São Bernardo, então pro Altos até que não foi ruim. O Floresta tinha vencido o líder na rodada passada. Então 0-0, apesar do baixo nível técnico, tá o 0-0, Floresta somou um pontinho, segue em 13º com 10, é o objetivo, né? Não voltar lá para a zona do rebaixamento. E o Altos caiu uma posição, tem 9, hein? Tá fora da zona do rebaixamento, mas é os mesmos 9 de América e Paysandu que estão lá, hein? Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Porque agora a Figueira tem 10, 12º, Floresta tem 10, 13º. O Volta Redonda, que venceu, tem 9, 14º. Manaus, que perdeu do Amazonas, 9, 15º. E o Altos, que empatou, é o 16º, está na linha do limite. O América, que venceu, tem 9. O Paysandu, que empatou, tem 9. E o Remo, gente. O Remo foi lá e ganhou do Lanterninha. Agora Lanterninha, hein? O Moacir Júnior, o técnico, tinha sido mandado embora do Aparecidense. Não definiu quem vai comandar, tem que não sei o que e tal. Tá desorganizado, desorientado o Aparecidense. O Remo foi lá em Aparecida de Goiânia e meteu 2-0. Pedro Vitor e Fabinho, vitória expressiva. E olha como foi importante a vitória. Era o Lanterno Remo. Ele subiu uma posição, mas tem 8 pontos, é o 19º. E jogou o Aparecidense para a 20ª posição. Então o América tem 9, 17º, zona de rebaixamento. Paysandu tem 9, 18º, zona de rebaixamento. O Remo agora tem 8 e está 1 de sair. Já deu uma esperança para sua torcida, mas é o 19º. E a Aparecidense vem caindo e agora é o Lanterna. O Lanterna. Preocupante. Bom, vamos encerrar nosso vídeo com a rodada do final de semana, né? Na verdade, essa rodada vai começar no sábado e vai terminar na segunda. Então, na próxima terça eu venho com a 9ª rodada, porque a gente já está entrando quase na metade. São 19 rodadas, né? Já vai para a 9ª
Então a gente está quase ali na metade e aí a gente tem que começar definições, embora o campeonato está muito próximo. Você vê quem está fora do G8 está muito próximo e quem está um pouquinho acima do Z4 está próximo também. Então os dois lados, uma coisa assim maluca, a briga promete. Bom, sábado nós temos o duelo do Altos, que joga em casa lá no Piauí, contra o Amazonas vice-líder, né? O Amazonas, de repente, vencer nesse jogo, ele, pelo menos, ele vai dormir na liderança. Vai dormir na liderança, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, para o Amazonas é importante, mas para o Altos também, porque se o Altos perder, fatalmente ele vai para a zona do rebaixamento. Fatalmente, né? Então, é um jogo importante para os extremos da tabela. Sábado, 16 horas. 16 horas do sábado também, o América jogando com Confiança. O América está com 9 pontos, o Confiança tem 11. Se o América vence em casa, ele passa o Confiança e vai sair da zona do rebaixamento. Vai sair da zona do rebaixamento. E o Confiança, se vence, dependendo dos resultados, ele pode voltar para o G8. Jogo importantíssimo para os dois, hein? Também para os extremos da tabela. 16h30, Pouso Alegre e Remo, lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre, se vencer, tudo indica que deve voltar para o G8, né? Mas o Remo, se vencer, sai da zona do rebaixamento. Outro duelo de extremos. Sensacional essa rodada, hein? 19 horas do sábado, o Brusque com o Figueira. É o duelo catarinense. O Brusque querendo voltar, né? Saiu, tá com 11 pontos, mas vencendo volta. E o Figueira tem 10. Se vencer, dependendo da combinação de resultados, pode voltar também. Então os dois pensando lá em cima. Duelo catarinense importantíssimo, sábado, 19 horas. No domingo, às 16 horas, Manaus e São José. Manaus precisa vencer para não entrar na zona do rebaixamento, contra o São José, que precisa vencer para se manter no G8. Outro duelo de extremos. 16h30 do domingo, Ipiranga e Operário, duelo de G8. Ipiranga, 13 pontos, quarto. Operário, 12 pontos, sétimo. Quem vencer, fica. Quem perder, pode sair. Tem tudo para sair. Um empate, de repente, os dois podem até continuar, dependendo, né? 19 horas do domingo, Paysandu e Floresta. Paysandu tem 9, o Floresta tem 10. Paysandu é o 18º zona de rebaixamento, o Floresta tem 10, é o 13º. Paysandu vencendo, tá fora da zona do rebaixamento. Tá fora da zona do rebaixamento. E o Floresta, se vencer, pode começar a pensar no G8. Jogo também importantíssimo, hein? Aí nós temos os 3 jogos na segunda-feira, dia 19. 20 horas, o Belo recebendo o Náutico, que jogaço, né? Duelo paraibano, jogaço. O Belo tem 13, é o quinto. O Náutico tem 14, é o terceiro, né? Até dependendo dos resultados, pode valer para o Náutico até a liderança. Pode valer até a liderança. E o Belo também pode chegar aos 16 do São Bernardo hoje. Que jogão! Esse eu não perco. Segunda-feira, 8 horas da noite, eu não perco esse de jeito nenhum. Segunda-feira também, às 8 horas da noite, CSA, o 8º dentro do G8, precisa vencer em casa para continuar no G8. Contra o Lanterninha, que precisa vencer para tentar sair. Olha que duelo difícil, que duelo de extremo também, hein? E aí, às 21h30 da segunda-feira, o líder São Bernardo, hoje líder, mas pode ter perdido momentaneamente, encarando Volta Redonda, que acabou de sair da zona do rebaixamento. O jogo é em São Bernardo do Campo. Se vencer, só depende dele para ser líder, continuar líder. Só depende dele. Mesmo que tenha perdido para o Amazonas, para o Náutico, que vão jogar antes, né? Para o Ipiranga, enfim, pode ter perdido. Mas é só vencer que ele volta. E o Volta Redonda, para não voltar para a zona do rebaixamento, precisa somar ponto. Então, um jogo importante também. E na terça-feira que vem, certeza, dia 20, eu venho com todos os detalhes dessa 9ª rodada para vocês da Série C. É isso aí, forte abraço a todos e até lá, hein?